Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Bem, como vocês já sabem, se vocês ouviram o episódio passado, nós estamos fazendo um especial aqui de janeiro, que é o mês com menos adesão. Acho que janeiro e agosto são meses muito difíceis dentro do Li no Livro. Então eu peguei e falei assim, pois eu vou fazer então nesse mês, que não tem muita aderência de ouvintes, um especial da saga de Eric, do Pipoca e Nanquim, publicado no Brasil pelo Pipoca e Nanquim, do Michael Moorcock, que conta a história do herói Eric de Melibone, que é um personagem muito famoso dentro do gênero espada e feitiçaria. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Michael, sobre o Eric, sobre esse gênero, é só voltar um episódio atrás para você saber um pouquinho mais, onde eu explico todos esses detalhes. Aqui, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o segundo livro que consta dentro dessa coletânea de livros que a Pipoca Nanquim lançou, que estão todas concentradas, esses 4 livros concentrados no primeiro volume da saga Eric de Melibone. Lembrando que a Pipoca prometeu lançar mais dois calhamaços desse, com o restante da coleção do Eric, um por ano. Então, provavelmente, janeiro de 2025, janeiro de 2026 e 2027, a gente terá Eric aqui, tá bom? O livro de hoje, que é essa continuação, é o Fortaleza da Pérola. Esse livro, ele foi escrito em 89, eu acho. 89, sendo que o primeiro livro que a gente resenhou semana passada, que é o Eric de Melibone, ele foi escrito em 72. Eu já vou deixar muito claro aqui. Esse livro de hoje, Fortaleza da Pérola, ele é infinitamente melhor escrito do que o Eric de Melibone. Infinitamente. Assim, eu acho que ele tem. O outro não era ruim, tá? Deixar isso bem claro. Mas esse aqui tem mais ritmo, esse aqui tem um melhor desenvolvimento de personagem. O Eric é um personagem muito mais carismático aqui do que no primeiro livro. Você tem a introdução de outras protagonistas muito interessantes também. Você tem uma continuidade mais bacana para a história, coisa que o final do último eu deixei bem claro que eu não tinha gostado. Esse aqui, o final foi muito, muito legal, muito legal. E eu consigo ver dentro do Fortaleza da Pérola raízes de outros livros que eu gosto bastante, como, por exemplo, Senhor dos Anéis. É bem claro aqui. E até mesmo uma raiz num livro que a gente já resenhou aqui no Brasil já. Aqui no livro. É um livro que eu adorei quando eu resenhei, achei belíssimo, que é lançado em 84, 5 anos antes desse aqui. Eu vou deixar bem claro, não li nada de que o Michael Moorcock tinha lido esse livro, admirava esse livro, nem nada. Mas eu sinto ecos muito fortes dele. Eu estou falando de A História Sem Fim, de um autor que também se chama Michael, por sinal. Então, assim, eu acho que, em comparação ao livro de 72, é infinitamente melhor. Fiquei apreensiva com os próximos que vão vir, porque os próximos 2 foram escritos também na década de 70. Lembrando que o Michael Moorcock, quando ele escreve Eric, ele não vai escrever na cronologia do personagem. Ele vai escrever um livro, depois ele vai escrever um prequel, depois ele vai escrever uma sequel, e ele fica lançando livros que estão pulando dentro da linha, da timeline desse personagem. A Pipoca e Nanquim resolveu lançar na ordem cronológica deste personagem, por isso que o Eric de Melibone foi o primeiro e o Fortaleza da Pérola é o segundo. Mas, em suma, o que eu posso falar com muita certeza para vocês, que agora sim, eu tinha gostado do primeiro, tá? Mas que agora sim, com esse segundo livro, eu entendi o hype desse personagem. Então vamos lá, sobre o que se trata a Fortaleza da Pérola. O nosso herói, Eric, que é um herdeiro de primeira linha. Só que dessa vez, esse livro, ele ainda mantém ele sendo um grande merdeiro. Só que ele não faz com que ele seja irritante. No primeiro eu fiquei bem irritada com a capacidade de... Não sei qual é essa vontade que tu tem de fazer merda, sabe? Esse meme. É isso, eu fiquei impressionada com a capacidade que este personagem tinha de fazer merda. E aqui eu percebi que ele tá mais carismático. Então meio que as más decisões dele, que são concentradas só no começo do livro,
são mais aceitáveis. Lembrando que no primeiro livro ele saiu, deixou lá o trono de Meliboné com o primo dele, que era um cretino, inclusive sua noiva com esse primo, falando assim, cuida aí dela, sendo que o primo queria tomar não só o trono como a noiva também, e vai sair por aí pelo mundo para conseguir uma inspiração para tirar a Meliboné da merda, que é onde ela meio que tá, por enquanto. O que acontece? É que essa criança, ela tem um problema muito sério, que não sei descrever. Às vezes peida pela cabeça, impressionante. E aí é exatamente o que vai acontecer. Ele precisa ir para um local, para um reino, que é os reinos jovens, onde ele acredita que são os reinos dos humanos, onde ele acredita que vai conseguir essa solução para Meliboné. E aí ele pega um mapa, compra um mapa de um camelô ali da 25 de março, que obviamente era falso. E ao invés de seguir os mapas que ele mesmo fala que tinham em Meliboné, não, ele vai comprar esse mapa falso, vai parar na PQP. E essa PQP é um outro reino que é impronunciável o nome para mim. Então vamos chamar esse de outro reino. É um outro reino que, há muito tempo atrás, foi inimigo de Meliboné. Acabou que, para tentar vencer Meliboné, esse reino criou se entregou à feitiçaria. E nesse caso, esse reino acabou sendo engolido pela sua própria feitiçaria. A galera lá de dentro desse reino, a elite dominante, para não ficar mal, falou assim, olha, não precisamos mais lutar contra Meliboné, porque a gente ganhou a guerra. Olha a fake news. Ganhamos a guerra e Meliboné afundou. Então é isso, lembrando que Meliboné é uma ilha. Afundou, é isso, vamos continuar nossa vida. É muito legal, simbolicamente, o fato que este novo reino existe dentro do meio de um grande deserto. Já Meliboné é uma ilha, né? Também está no meio de um grande deserto, mas de deserto de água. E aí o que acontece? O Eric vai parar nesse reino da pior forma possível. Ele precisava lá daquela beberagem, daquelas poções que fazem com que ele fique bem, né? Que ele consiga sobreviver, porque ele é um cara de constituição muito, muito frágil. Não tem a melhor saúde, falta uma espirulina, falta uma vitamina C ali. E aí ele precisa tomar essas beberagens. Como ele está atravessando o deserto perdido, ele acaba a poção dele e ele fica pela hora da morte. Ele é encontrado por uma criança e essa criança leva ele para um abrigo. E é aqui que começa o nosso livro. Então ele não começa diretamente grudado no primeiro livro. Ele tem um espaço ali temporal e começa com o Eric assim, quase morto, deitado numa cama. E a criança pensando assim, putz, queria que você tivesse saudável para te vender como escravo, mas agora eu nem sei o que eu vou fazer contigo. Esse menininho é muito bonzinho. E aí, é aqui que começa. Eu lembro que quando eu abri esse livro e comecei a ler essa parte, eu falei assim, vixe, já fez merda. Não consegue ficar sem fazer merda. Impressionante. E aí, o que acontece? Ele começa a conversar com esse menino, conversa vai, conversa vem. O menino fica convencido de que ele é um grande guerreiro e talvez ele consiga tirar uma grana disso. Chama uns caras poderosos da cidade e fala assim, olha, eu tenho um amigo que precisa de uma beberagem aí pra ficar de boa, mas quando ele ficar de boa, ele é muito forte, ele é muito fodão, ele é um grande espadachim. Então, vocês podem usar ele como, sei lá, guarda-costa ou contratá-lo para fazer alguma coisa. O Eric não fala que é de Meliboné, porque, mais uma vez, essa cidade que ele tá, esse reino que ele tá, tem uma rusga com Meliboné. Ele fala que é de um outro reino, que é um reino conhecido por criar grandes ladrões. E aí o menino meio que vende isso, fala assim, olha, ele pode ajudar vocês a roubar alguma coisa que vocês queiram tal. Essa fofoca corre a cidade e vai parar nos ouvidos de um cara que estava tentando um assento no Senado do local. Sendo que não é um Senado, mas assim, é um grupo de 6 pessoas que dominam um local ali. Então, o que ele faz? Ele fala assim, ó, toma aqui, Eric, essa bebida para você ficar de boa. E quando você levantar, você ficar de boa, você vai atrás de uma pérola para mim. Essa pérola fica presa dentro de uma fortaleza e assim, eu preciso dessa pérola para conseguir comprar o meu local dentro dessa elite, dentro desse Senado. O Eric toma, começa a se sentir super bem, topa a história, porque, né, mais uma vez, até ali
me parecia justa essa troca, mas é óbvio que não é assim que funciona. O Eric descobre que o que ele bebeu não foi a poção natural dele, e o que ele bebeu foi uma outra poção, que para ele falou assim, olha, até que deu para mim. Só que essa poção, na verdade, não vai mantê-lo vivo. Ou seja, ela dá uma força momentânea pro Eric. Essa poção, na verdade, é uma droga que aos poucos vai consumindo internamente o corpo do Eric, que já não é um corpo muito do bom, né? E cada vez ele vai ficando mais e mais necessitado dessa poção, até que não tem, é como se fosse uma droga, não tem pra onde correr, ele vai morrer, porque enquanto a poção tá mantendo ele ali, né, sei lá, tomou uma creatina muito rápida, tomou uma cafeína absurda. Nesse meio tempo, a droga tá agindo por detrás no corpo dele, super sugando tudo que dá, até que não vai ter mais nada pra sugar e ele vai morrer. O período, mais ou menos, que eles falam no livro são de 3 semanas para que isso aconteça. Então, ele tem um tempo ali para ir na fortaleza, pegar a pérola, voltar e pegar o antídoto com o cara. Só que o cara não sabe que nosso querido herói, ele tá meio que cagando pra vida. Isso é muito claro. Ele é muito... O Eric, ele é um personagem que, assim, nesse livro ele tá muito bom, mas o livro anterior foi difícil porque ele é um personagem muito contemplativo e ele pensa muito... Sei lá, deve ser de signo de ar, não sei, sabe? Deve ser um aquário. Se bem que aquário não é signo de ar, né? Libra é signo de ar, eu penso muito, eu tenho esse problema. Então, acho esse tipo de pessoa que pensa muito. Ai, eu sou muito vou filosofar. Ai, porque eu não sei o que eu faço, a vida é tão difícil pra mim, que sou branco, literalmente. E um imperador de um império gigantesco. Ai, vida aos céus. Então, meio que o Eric tá, tipo, assim, quer saber? Se eu morrer, morri. Sabe? Se foi, foi. Então, também já tô cansado. Só que o cara, percebendo isso, sequestra também o menininho que ajudou o Eric, que salvou a vida do Eric. Então, ele meio que fala assim, ó, se você não fizer, além de eu não te dar essa poção, esse antídoto contra a poção que você tá tomando, eu vou torturar e matar esse menino. E eu vou torturar legal ele. Então, assim, você tem essas 3 semanas para pegar essa pérola, voltar, pegar o antídoto e pegar a criança. E aí o Eric fala assim, tá, mas você garante que você não vai tocar no cabelinho dele até eu voltar? Aí ele fala, você tem 3 semanas, depois eu vou aloprar. Beleza. Meu Deus, Eric. E aqui, então, a gente começa uma grande aventura do Eric indo em direção a essa fortaleza, encontrando uma galera no meio do caminho, encontrando monstro. E o mais legal é que, como eu tô lendo esses livros em ordem cronológica do personagem, então eu não tenho spoilers sobre o que vai acontecer com o personagem, o futuro dele, tal. Eu tô descobrindo junto com vocês a história do Eric, a lore desse mundo, a lore desse mundo, dessa criação do Michael Moorcock, foi expandida nesse livro para mim. Então não é só mais Eric, os deusezinhos lá que conhecem ele e a ilhazinha de Maliboné. Não, é multiverso o negócio. É muito legal, é muito bacana. Então eu penso assim, que se por exemplo, não sei se você tá me ouvindo, você já conhece essa história. Mas eu fico imaginando que realmente deve ter sido muito diferente ter tido contato com esses livros na época que eles foram lançados. Porque, mais uma vez, acho que o primeiro livro é de 64, 62, não vou lembrar. E aí o livro de origem foi de 72, esse que vem logo em seguida, o de origem, foi em 89. Então eu imagino que, né, era um grande quebra-cabeça não linear a primeira vez que foi lançado. E eu fico imaginando a galera lendo dessa forma. Agora, desse jeito que eu tô lendo, que é a cronologia do personagem, cara, pra mim, particularmente como leitora, eu tô gostando muito, porque eu tenho essa possibilidade de ver este mundo sendo ampliado aos poucos. E o que, na minha concepção, faz com que o Michael Moorcock seja um grande escritor, porque se ele fez isso não linearmente e funcionou naquela época, isso prova que ele tinha um controle muito grande do mundo que ele estava criando e, consequentemente, dos seus personagens. O que é muito raro, tá? Não é fácil, principalmente se você tem um mundo onde você tem muitos personagens, onde você tem regras muito claras. Assim, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu sou muito chata com criação de mundo de fantasia, porque eu
li coisas muito boas na minha infância que me deram uma base de fantasia muito pesada e que me deram uma base de fantasia muito rica. Então, é um dos grandes... Acho que eu já fiz até um episódio inteiro dedicado a isso aqui no Li no Livro, sobre a minha dificuldade de me entregar a fantasias atuais, porque existe, na minha concepção, uma pobreza muito clara na concepção do universo e, principalmente, nas regras desse universo. É um dos meus problemas com Brandon Sanderson. Eu acho que eu citei isso nos últimos episódios do Li no Livro do ano passado, que pra mim é um cara que não cria direito o universo dele. A impressão que eu tenho é que ele tá criando o universo e as regras conforme ele vai escrevendo. O que pra mim é feio, porque parece que assim, tô escrevendo aqui, mas isso não vai fazer sentido com o que eu escrevi lá atrás. Vou criar uma exceção à regra, entendeu? Então, acho que livros que têm muita exceção à regra do mundo criado empobrece essa criação de mundo. E, ao mesmo tempo, eu tenho dois exemplos muito claros sobre como as regras e a criação de mundo, ela é muito importante. Primeiro, obviamente, Senhor dos Anéis, que eu sempre vou citar, porque para mim é o benchmark de qualquer fantasia, seja alta fantasia, seja espada e feitiçaria. Todos precisam ter uma qualidade próxima de Senhor dos Anéis para mim, para funcionar. E é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. E o segundo não é um livro, é uma série de mangá, que para mim é a melhor série de mangá já lançada na história do Japão, na história da Ásia branca, na verdade. Realmente, para mim, é um marco na história dos mangás, que é o Fullmetal Alchemist, lançado pela Araki Hiromu, que é, assim, para mim, genial. E uma das coisas que faz ser mais genial Fullmetal Alchemist é o fato de que ela nunca quebra as regras do mundo que ela criou. Isso é uma coisa que a Erika, minha amiga, que foi a pessoa que de aniversário me deu os primeiros volumes de Fullmetal, ela deixa muito claro pra mim. Ela deixou muito claro isso pra mim. Ela falou assim, Lívia, fica tranquila que se tem uma coisa que ela não quebra, são as regras do mundo que ela criou. E é isso que faz na minha cabeça Fullmetal ser tão maravilhoso, assim como Senhor dos Anéis ser tão maravilhoso. É a capacidade desses autores de criar um mundo muito coeso, muito conciso, com regras muito claras, respeitar essas regras e respeitar esses mundos ao longo do contar da história e, principalmente, conseguir, dentro disso, evoluir seu personagem. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. É uma coisa que, infelizmente, cada vez eu vejo menos acontecer. Porém, em Eric, é fantástico. Realmente, essa elevação da escrita do cara nesse segundo livro me deixou muito animada. E é muito claro que ele não vai quebrar essas regras pra mim. Porque o fato que o Eric é um cara frágil, mesmo tendo conseguido a Stormbringer lá no primeiro livro, permanece aqui. É uma questão, é algo dele. Então não vai ser quebrado, não vai ser algo esquecido a partir do momento que ele ganhou uma espada mágica. Então isso foi muito bacana. Mas enfim, estou parando agora o episódio, vou chamar o nosso intervalo e quando a gente voltar eu vou contar exatamente... Quer dizer, não exatamente porque até que acontece bastante coisa. Mas vou sim contar esse livro até o final, até porque a gente vai precisar saber o final desse livro para dar continuação semana que vem no terceiro livro dessa saga, tá bom? Então, se você não quiser saber o que vai acontecer com Eric a partir de agora, te recomendo parar e voltar aqui semana que vem ou até talvez depois de janeiro, porque a gente vai ter episódios assim até o final do mês, tá bom? Se quiser saber, é só continuar comigo. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Eric foi confundido pelo aquele cara lá, que deu a poção pra ele, com um ladrão de sonhos. E o cara explica que essa pérola, ela está dentro de uma criança, de uma menina. Então, somente um ladrão de sonhos poderá encontrar essa pérola. O Eric fica meio assim, mas vai, né? Vai na direção de onde está essa criança. Ele encontra lá um bicho gigantesco, sabe? Uma coisa
uma coisa meio John Carter no meio do caminho. Acaba que ajudam ele, uma galera que era contratada pelo cara, ajuda ele a chegar até a menina, porque ele precisava chegar em boas condições, né, até a menina para poder supostamente roubar a pérola do seu sonho, da sua cabeça e tal. Começa a ficar meio lúdico o lance. E até que ele finalmente conhece um cara no meio do caminho, que é o Alnak Kreb, que ajuda ele também a chegar no local. E o Eric descobre que o Alnak é o verdadeiro ladrão de sonhos. Aliás, eu acho que o nome desse livro podia ser O Ladrão de Sonhos. E o Alnak chega junto com o Eric nesse local, que é tipo uma comunidade fora da cidade, no meio do deserto, e encontra um pai, que é o líder da comunidade, chorando por sua filha, que é uma menina de 12 para 13 anos, que é a Varádia. E ele fala assim, olha, a galera da cidade, eles tentaram roubar a minha filha, sequestrar a minha filha. Por quê? Eles sabem que eles só vão conseguir chegar até a pérola através dela. Só que ela não é uma criança normal, ela é uma criança sagrada. Ou seja, dentro dela não tem só a pérola. Dentro dela tem todo o segredo da nossa cultura, as histórias, a magia, tudo que faz o nosso povo ser um povo está contido dentro dessa menina. Então ela é muito especial. Eles deram uma beberagem para ela, ela caiu num sono profundo, tentaram sequestrá-la, acabou que não conseguiram, mas desde então ela não acordou mais. E eles têm um período ali para que ela possa acordar. Então o pai dela, que é o líder desse, é o Oásis da Flor Prateada, se eu não me engano o nome da comunidade. Ele vira pro Alnak e fala, olha, a gente chamou um ladrão de sonhos, só que ele ainda não chegou. E como o tempo tá passando, você não quer tentar entrar nos sonhos da minha filha e conseguir libertá-la desse estado? E aí o Alnak fala, não sei, tal, porque vários tentaram, né? Até a galera que sequestrou ela tentou e não conseguiu. Todos morreram no processo. Você não quer tentar? E aí até o Eric tenta convencer ele a tentar e fala assim, olha, eu cuido do seu corpo enquanto você estiver lá dentro, eu cuido do corpo dela também. E eu garanto para vocês que eu vou vingar essa menina, independente do que aconteça, eu vou vingar o que fizeram com ela. Porque o cara que fez isso também é o cara que me aprisionou através dessa porção de droga e tá com um menino que me ajudou. Aliás, quando eles chegam no oásis, é muito louco, porque tá tendo um funeral. E aí o funeral é um funeral simbólico do homem que encomendou esse sequestro da menina. Então é meio que, tipo, eles estavam fazendo uma magia através desse funeral, uma magia de atração para que a morte chegasse nesse cara. Eu achei isso muito da hora. E aí o Nak fica meio assim, porque ele tá ciente dos perigos de fazer isso, mas ele topa e ele vai. E aí ele fica do lado da menina, ele tem um bastão, que é o bastão dos sonhos, se eu não me engano, coloca entre ele e a menina e tal, demora algumas horas, acho que 2 dias, na verdade, não dá certo, Alnak falece. Antes de falecer, ele consegue falar com o Eric, todo cagado, todo parece que envelheceu, uma coisa meio cocum, assim, sabe? E aí, não dá certo, enfim. Todo mundo fica muito triste, o pai da menina começa a achar que não acabou, vai se perder, não só a filha, como todo o conhecimento daquele povo, a cultura daquele povo vai morrer junto com ela. Até que, finalmente, o verdadeiro ladrão de sonhos que o pai tinha contratado chega. Que é uma mulher, que é uma personagem maravilhosa, chamada Uni, que é O-O-N-E. Eu lembro muito claramente porque, quando eu fui ler, eu falei, peraí, se a gente for realmente... Oni não pode ser, né? Então pode ser Uni. Se for Uni, lembra o unicórnio da Caverna do Dragão. Enfim, gente, é assim que funciona na minha cabeça. E ela é maravilhosa, porque ela é uma mulher nova, ela é uma mulher jovem, mas ela é uma ladra de sonhos há muito tempo. Então ela tem muita experiência. E aí ela chega com o Eric e ela meio que sabe quem o Eric é, porque ela explica que quando ela entra dentro de... na verdade, os ladrões de sonhos em si. Quando eles entram dentro da cabeça de uma pessoa para roubar um sonho, ou algo que simboliza esse sonho, que no caso é a pérola, né, que eles estão querendo, ele não está realmente entrando no mundo inconsciente. Eles estão entrando num outro
universo, numa outra realidade. E ela fala, então, que existe multiversos. É a primeira vez que é introduzido esse conceito dentro do Eric de Melibone até agora. E ela fala através de muitos enigmas. Então, assim, é uma parte bem legal, porque ela meio que começa a preparar o Eric, ela fala assim pra ele, olha, eu preciso da sua ajuda. Porque você é um cara muito importante no multiverso. Você é uma pessoa que a sua existência é necessária em vários universos diferentes. Então, você precisa me ajudar a ir atrás dessa pérola lá dentro. E ela meio que começa um treinamento muito rápido ali com ele, porque eles não têm muito tempo. E essa parte é uma parte muito interessante, porque, primeiro, eu não sei como o Michael Moorcock conseguiu isso, mas existe uma química muito boa entre esses dois personagens, entre o Eric e a Uni. E é muito louco porque nada contra Simoril, tá? Até porque eu deixei bem claro aqui no último episódio que Simoril me lembrava um pouco da Deja Torres e do Princesa de Marte, e eu amo Deja Torres. Mas é um fato de que a Uni é uma personagem que me apetece mais como personagem feminina. Porque ela é sábia, ela tem um senso de humor muito peculiar, ela é muito corajosa, ela luta em alguns momentos de espada e muito bem. Até o próprio Eric fala assim, cara, eu nunca vou esquecer você enfrentando o fulano, porque foi uma tática de batalha incrível. Então, assim, ela é uma personagem que é o tipo de personagem feminina que eu gosto. Eu lembro, já que eu tô falando tanto de Senhor dos Anéis hoje, eu lembro quando eu tinha, a primeira vez que eu li Senhor dos Anéis, eu tinha 13 anos de idade. E os filmes saíram, tinha 15 para 16, se não me engano. E aí eu lembro do lançamento das Duas Torres, que é o segundo filme, que eu ganhei um convite para ir assistir numa sessão fechada para fãs. Era um convite lindo, de madeira, era uma coisa maravilhosa. Só que é obrigatório ir vestida como personagem. E eu nunca fiz cosplay na vida, não faço cosplay. E eu fiquei muito nervosa porque eu não tinha roupa pra ir, né? Literalmente, não tenho nem roupa pra isso. Aí o que eu fiz? A minha avó falou assim, tá, vamos na 25, vamos ver o que a gente consegue comprar. Tinha um orçamento minúsculo. E a gente conseguiu comprar uma fantasia, um vestido medieval por R$ 50. Na época, R$ 50 era uma grana, mas era R$ 50. E uma peruca. E foi muito louco porque o vestido, eu quis muito aquele vestido, porque quando eu olhei, ele era idêntico ao vestido da minha personagem feminina favorita dentro de Senhor dos Anéis, que é a Elwyn, seguida por Fruta do Ouro. Fruta do Ouro e Elwyn são os meus personagens favoritos. Eu nunca gostei, por exemplo, da Arwen, porque a Arwen, ela é uma personagem que é uma personagem que espera mais. Se você não leu Senhor dos Anéis, ela não é como no filme, tá? Que ela vai, salva o Frodo e tá. Não, ela não faz isso. Ela é um personagem... A gente, no meio do fórum, né? Na época eu fazia parte do fórum do Senhor dos Anéis, a gente chamava ela de elfa bordadeira. Porque ela fazia isso. Ela aparecia bordando, aí aparecia depois meio chorosa e depois só aparecia no final, pra casar com Aragorn. A Elwyn não, mano. A Elwyn, sabe, batia de frente com língua de prata, ia pro campo de batalha vestida de homem, enfrentava o rei bruxo de pau a pau, sabe? Era uma outra personagem, então eu amava a Elwyn, amo a Elwyn. Ela é minha personagem favorita feminina. E acho que a Uni tem muito disso. Então, pra mim, essa personagem é muito mais legal do que a Simoril, que já também não aparece muito lá no primeiro livro. E aqui, assim, tem uma vaga lembrança dela. Enfim, Eric e Uni tem esse pequeno curso de, sei lá, ladrão de sonhos 101. E aí resolvem ir roubar o sonho da menina pra tentar libertá-la. E aqui, gente, começa uma loucura. Eles têm que passar por uma série de mundos dentro dos sonhos. E aí são muito legais porque são mundos que têm nomes muito específicos e esses nomes refletem suas características. Por exemplo, o mundo dos sonhos em comum, que eles conhecem um cara que ajuda eles, que tem um gato alado maravilhoso, amei esse gato e tal. Aí você tem o mundo dos sonhos antigos, que é quando você tem um sonho, mas aí você acaba mudando de ideia, você muda como pessoa e esse sonho fica pra trás, tal. Aí você tem o mundo dos amores perdidos, que esse é muito triste, porque o Eric consegue ver o seu próprio pai, que vamos lembrar que foi um pai que rejeitou um pouco ele porque ele morreu. Quando ele nasceu, a mãe morreu, e a mãe era o grande amor da vida dele. Aliás, é nesse mundo
que o Eric e a Uni acabam tendo uma noite de amor enquanto estão ali, porque ambos têm amores perdidos. Enfim, é muito louco, mas ao mesmo tempo acaba sendo um pouco confuso. É por isso que aí eu falo que ele me deu um eco muito grande nessa parte de História Sem Fim. Porque ao mesmo tempo que você tem uma jornada muito clara, onde você tem que, né, você tem milestones para vencer, você tem que chegar a tal portal, você tem que vencer tal pessoa, você tem que fazer tal coisa. A escrita, ela é uma escrita que remete a uma organização onírica, a uma organização de sonho. Então, sabe, você pisca, você já está em outro local. Isso eu achei muito bacana do Michael Moorcock. E para mim é muito claro que como a escrita dele evolui muito do primeiro livro para esse, exatamente por causa dessa parte. No meio do caminho, eles vão conhecer uma senhora chamada Lady Sussurros, que ela tenta, não por mal, mas porque ela pertence a um mundo dos sonhos, que tenta fazer eles desistirem da missão, que é do tipo, acho que era, sei lá, o mundo dos grandes planos. Então, ao invés dela falar assim, olha, vocês vão aqui e vocês vão chegar na Fortaleza da Pérola, vão encontrar a menina, ela fala assim, é muito difícil. Por que vocês primeiro não juntam um exército? Um exército enorme, e aí vocês podem, então, ter, sabe? Só que aí a Una, que claramente é muito mais experiente do que o Eric nisso, fala, não, valeu aí, obrigada. E ela, aliás, a Una é maravilhosa, porque ela fica todo o tempo dando uns tapas emocionais no Eric, sabe? Todo o tempo, porque ele acaba se deixando levar muitas vezes por alguns sonhos, algumas partes ali do mundo dos sonhos. Como, por exemplo, quando ele viu o pai dele chorando pela mãe. E é muito legal isso. Porque ela não é só uma grande companheira para ele, ela não é só uma personagem que tem uma química incrível com ele, ela é também uma mentora para ele. Olha, eita personagemzinho fantástico, e o período que eles ficam juntos é muito bacana. Enfim, chegam lá na Fortaleza, encontram a princesa, a menina, descobrem então que a menina é uma ilusão, porque a menina sempre foi, sempre será a própria Lady Sussurros. É uma coisa que a gente eu já estava achando antes deles entrarem no mundo dos sonhos. A Una tinha dito para ele, falando pro Eric isso, falado assim, vamos ficar atentos, porque no mundo dos sonhos as pessoas tomam a forma de quem elas são internamente. E a menina, vamos lembrar, é uma criança sagrada. Dentro dela está toda uma cultura, dentro dela está todo Enfim, ela é uma menina muito poderosa, ela é uma menina que tem uma raiz muito grande em seu povo. Então ela não vai se apresentar como uma criança, entendeu? E é muito louco, porque também no meio do caminho eles encontram várias pessoas que tentam ajudá-los. Tem inclusive um personagem de uma lenda, um herói lendário lá, que claramente está morto há muito tempo, e o Eric fica pensando assim, caraca, eu tô falando com um cara que tá morto há décadas, há centenas de anos e que pertence a lendas. E aí, no final, ele vai entender por que esse personagem, por exemplo, que é um grande herói, não conseguiu ajudar a garota. Porque eles estavam dentro do mundo dos sonhos dela. E os sonhos não podem ajudar ninguém. Eles estão ali, mas eles não podem ajudá-la. Só quem poderia ajudá-la era quem era de carne e osso, que no caso era a Una e o Eric. Então é muito legal essa parte. A menina acaba contando para eles que, na verdade, a pérola nunca foi algo existente. Ela foi criada dentro da cabeça da menina pela própria galera que mandou sequestrá-la. Ou seja, eles sequestraram ela baseado numa lenda, influenciaram ela a dentro da mente dela criar essa joia. E ela falou assim, olha, essa joia como nunca existiu, ela não existe realmente, ela não tem real valor. Se um de vocês quiser ficar, pode ficar. E aí ela acaba dando a pérola para eles e eles a resgatam. Ela acorda e felicidade, felicidade, felicidade. Aí o Eric fala pra Una, fala assim, olha, vou ter que ir, já consegui a pérola e vou ter que ir para conseguir não só o meu antídoto, como também salvar lá o menino que me ajudou e a vida dele tá nas minhas mãos. E a Una fala assim, beleza, beijo, tchau, não sei o que, foi ótimo. Ele volta pra cidade, consegue, obviamente ele ia ser enganado pelo cara, o cara não tinha a mínima vontade de dar pra ele o menino e nem
o antídoto, ele consegue matar o cara. Aí também é uma coisa muito bacana, porque a gente tem um Eric muito heróico nessa história, um Eric com raízes morais muito grande, merdeirinho como sempre. Só que quando ele chega nessa fase, que ele vê que o cara ia ferrar o garotinho, ia ferrar ele também, e é até dito no livro. Então ele dá uma risada melniboniana, ou seja, ele assume o manto de Eric de Melibone. É um cara, e os melibonianos não são pessoas bacanas. Então ele evoca quando ele quer essa raiz do planeta, do mundo dele. E é muito legal, porque ele consegue matar o cara, ele consegue destruir a elite, a pequena elite lá de 6 pessoas que dominavam a cidade, e, consequentemente, ele acaba libertando essa cidade desses grilhões, dessa galera que só queria botar as pessoas uns contra os outros, mediante a ter poder. Termina, então, com ele chegando com o menino conseguindo um monte de matéria-prima para ele fazer a beberagem tradicional dele, que ele tomava lá em Melibone, e, consequentemente, ter forças para atravessar de novo o deserto e poder ir embora para os reinos jovens, que era o que ele queria realmente chegar, né, onde ele queria chegar. E aí você termina também com 2 revelações. A primeira revelação, uma revelação muito fofa, que me fez amar mais ainda essa personagem, que é a Uni, que é assim, ela disse que ela tinha o poder de roubar sonhos. Aliás, engraçado que eles falam assim, então a gente rouba sonho, e o que a gente faz com esses sonhos? Uma vez no ano a gente vai para um local dentro do multiverso que tem uma feira de ladrões de sonhos, a gente vende e troca os sonhos que a gente roubou. Eu achei isso muito legal, muito D&D. E aí, assim, antes dele ir embora, né, quando ele se despede dela, ela fala assim, vou te dar um presente, deita aqui no meu colo que eu vou fazer um negócio contigo. Aí ele deita, ela canta uma canção e ele dorme. E aí ela aproveita e rouba dele algumas memórias, ela fala que não é nada muito, muito grave, algumas memórias de quando o pai dele culpava ele por ter matado a mãe. Então o Eric, quando acorda, ele acorda muito mais leve, porque não tem mais essas memórias. Aliás, a gente pode chamar aqui os sonhos de memórias também. E a segunda revelação, aí o Eric já tinha ido embora da cidade, já tinha ido embora do oásis, que é a menina conversando com a Uni, falando assim, olha, como foi e tal, eu percebi que vocês, né, tiveram uma conexão lá no mundo dos sonhos e tal. Ela falou assim, tivemos, não sei o que e tal. Você tá apaixonada por ele? Você quer ir atrás dele? Ela falou assim, não, de jeito nenhum e tal. E aí ela meio que, as 2 conversam e meio que é revelado que Uni está grávida de Eric. Ela voltou grávida dessa aventura. E não só grávida. Ela fala, olha, se as profecias estão corretas, eu tô grávida de gêmeos, de um casal. E aí a menina pergunta, você vai contar pra ele que você tá grávida dele, que você tá carregando os herdeiros de Melibone? E ela fala assim, nunca. E acaba o livro. Eu achei esse livro muito bom, muito, muito bom. A Uni é fantástica, o Eric tá muito bem. A parte do mundo dos sonhos é muito bem escrita. Você tem alguns personagens entrando e saindo que são também muito legais. Criaturinhas fofas, gatinhos alados. Ao mesmo tempo, animais gigantescos, enormes, muito, muito monstruosos, que geram cenas de ação muito legais. Este livro foi 10 de 10. Estou com medo dos próximos, tá? Porque se não for nesse nível, vai ser complicado. Mas realmente eu gostei muito, muito. E agora sim, eu estou interessada em saber qual é daqui pra frente, o que vai acontecer com a vida do Eric. Porque, muito provavelmente, essas 2 crianças vão reaparecer mais pro futuro. Não sei se nesse volume aqui ou se nos próximos 2 volumes. Você não tem filhos gêmeos do nada. Tá aí o Duna, do Frank Herbert, para provar. A Simuril, ela em vários momentos é citada pelo Eric, mas ao mesmo tempo, naquela noite de amor que ele tem lá com a Uni, ela não é citada, ele não sente remorso, o que me leva a crer que talvez Simuril não vá ficar com Eric, talvez Simuril seja, sei lá, ele volte, ela tenha virado a casaca, ou tenha morrido. Já pensou? Ele volta, ela morreu. Nossa, esse homem vai morrer junto, né? Você vai se sentir culpado. Enfim, vai ser mais um arco aí dramático. Então, acredite, se eu fosse pra apostar, eu apostaria nessas 2 coisas. Primeiro,
os filhos vão voltar em algum momento. Talvez não agora, talvez crescidos, mas eles vão reaparecer. E 2, eu tenho certeza que Simoril e Eric fica muito claro pra mim que não vai rolar. Eu não sei se é porque eu sou influenciada pelo mundo dos doramas, que no mundo do dorama, se você aparece beijando uma pessoa, e se você em seguida beija outra, é porque aquela primeira não é a protagonista, é a segunda que é. Então, sei lá, pra mim, eu apostaria que Simoril vai rodar nessa equação aí, nesse trisal. E é isso. Se você gostou, segunda-feira tem mais às 17 horas, terceiro livro da saga Eric, são 4 ao todo, então vai até o final do mês. Por favor, compartilhe com seus amigos, estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos, você consegue ouvir a gente de graça. Me segue lá no @LiviaMulder, no Instagram, onde quarta-feira eu faço um post com algumas citações aqui que eu fiz nesse episódio para você poder seguir e procurar. E lembrando que, por enquanto, não teremos episódios especiais às quintas-feiras, mas nunca se sabe. E todas as segundas, às 17, estamos aqui, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.